Olá pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar a galera. Agradeço a todos vocês que vão assistir essa live de manhã, à tarde, à noite. Ela vai ficar gravada e espero que você compartilhe também com seus amigos. Ok? Vamos aguardar a galera. Hoje é 21 de setembro. 21 de setembro. Muito bem. E aí, como é que vocês estão? Tá tudo certo? Tá tudo... Como é que estão as coisas? Fala pra mim, como é que estão as coisas? Tá tudo certo? Muito bem. Estamos aqui firmes e fortes. Firme e forte, meu amigo. Firme e forte, firme e forte. E aí nós vamos falar um pouquinho, conversar um pouco sobre o cristão e a política. Será que cristão deve se envolver com a política? Será? Então já nós vamos saber. Já nós vamos saber. Muito bem. Agora são 20 horas pelo horário brasileiro de inverno. São 20 horas em Brasília. E nós estamos aqui para dar as boas-vindas a todos vocês. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Felipe, nosso querido Adriano de Barão de Cocais. E aí, tudo bem? Eu quero fazer um pedido a vocês, antes de nós entrarmos literalmente nessa live, que a gente tem alguns assuntos aqui para a gente conversar. Que você compartilhe com alguém cristão ou que não seja cristão, porque eu tenho certeza que o conteúdo dessa nossa live vai fazer com que as pessoas venham a refletir nesse momento. Nesse momento nós estamos, todos sabem, no momento de decidir o futuro para os próximos 4 anos, 8 anos, 50 dias, 300 dias, não sei. O fato é que nós estamos para decidir uma eleição. E eu venho trazer até vocês esse conteúdo para que você possa observar bastante. Que você, antes de tomar uma decisão, se você já tomou a sua decisão, eu espero que você me ouça primeiro. Mas, para você balizar, entrar numa reflexão um pouco mais a fundo sobre, não apenas sobre o atual momento, mas em especial também ao que vem acontecendo na nossa nação há alguns anos atrás. Desde alguns anos atrás, na verdade. Então, eu quero aqui dar boa noite a todos vocês. Tudo tranquilo por aí? Graças a Deus. Hoje é 21 de setembro de 2022. E esta live é para que você possa refletir um pouco mais sobre a atuação do cristão em relação à política. Primeiro, antes eu quero ler aqui dois versículos da palavra de Deus que encontra-se no livro de João, no capítulo de número 18, o versículo 36 e o versículo 37. Se você tiver uma Bíblia aí, boa noite, Carlos. Se você tiver uma Bíblia aí no seu celular ou tiver uma Bíblia física como esta, peço que você observe bem. Mas se não tiver nesse momento, que você abra depois aí para que você possa meditar então. João capítulo de número 18, versículo 36 e 37 dizem da seguinte forma: Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. 37. Perguntou-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade.
a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Palavras de Jesus. E vamos então, para nós começarmos aqui, a falar um pouquinho sobre essa passagem, esses dois versículos. Queridos, por algum tempo, nós cristãos, eu estou me dirigindo aqui ao público cristão que crê em Jesus Cristo, tanto cristãos ou católicos, não é verdade? Todos vocês. Você que faz uso da Bíblia, da Palavra de Deus, veja, por algum tempo, nós ignoramos muito, muito mesmo, muito. Falar sobre política, envolver-se com política, embora todas as vezes, de 4 em 4 anos, ou em algum tipo de disputa para se saber quem é que vai liderar, seja no âmbito municipal, seja no âmbito estadual ou federal, ainda que nós somos convocados a tomar essas decisões, certo? Então, por algum tempo, nós cristãos, repito aqui, nós deixamos um pouco de lado não estas obrigações. Nós vamos, votamos, comentamos sobre alguma coisa a respeito dos candidatos, mas nós, às vezes, deixamos de observar a questão das ideias. E quando eu digo ideias, são ideias, projetos, e não a vida pessoal desses candidatos. Veja, há uma grande diferença quando nós estamos discutindo o que, num país democrático como o nosso país, é muito normal e inclusive, permitido, porque, afinal de contas, nós não estamos vivendo uma ditadura. Nos países onde se vive a ditadura, onde o governo manda na mídia, não deixa, na verdade, criminaliza a opinião, uma opinião pessoal, nós não vivemos dessa forma. Então, outros países, e aqui eu vou citar, por exemplo, Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, o próprio governo, se você emitir uma opinião contra, ainda que seja verdade, se você emitir uma opinião contra o governo que está atuando, que está governando naquele momento, você é tolhido, você é preso, você perde os seus bens, tem os seus bens materiais confiscados, enfim, uma série de coisas. No Brasil, nós não vivemos dessa forma, felizmente. Democraticamente, estamos vivendo no Brasil, no momento atual. Porém, repito aqui, como cristãos, por algum tempo nós evitamos de falar. Nós evitamos de falar. E nós preferimos, às vezes, falar sobre a vida pessoal dessas pessoas e esquecemos de observar o plano de governo, os ideais, as coisas, os objetivos, os programas de governo que esses tais candidatos estão querendo para a nossa nação ou para a nossa cidade, no âmbito municipal, para o nosso estado, no âmbito estadual, enfim. E às vezes nós esquecemos, sim. Então, vejam, por algum tempo, nós cristãos, repito, ignoramos isso. Isso é um fato. Acredito que nos últimos 40 anos, 30 anos para cá, nós ignoramos isso. E por que ignoramos isso? É uma pergunta que eu estou fazendo, eu já fiz para mim mesmo. Por que nós ignoramos envolvermos dessa forma? Veja. Quando nós estamos falando de política, a palavra política, o significado de política não é, na verdade, não tem nada a ver e não é só termos candidatos ou partidos. Veja, quando nós falamos de política, a palavra política é poli, né? Poli.
nós não estamos literalmente falando de candidatos ou candidaturas. Veja, quando nós estamos falando de política, nós estamos falando da arte de influenciar as pessoas. Então, política não está literalmente ligada a candidatos ou partidos, certo? Agora, veja o que diz aqui sobre o conceito de política. É a arte ou a ciência de governar também, mas também é um poder de influenciar as pessoas. Nós fazemos política todos os dias. Todos os dias. Todos os dias nós estamos influenciando em decisões nas empresas, em decisões nas nossas casas, nós estamos influenciando. Então nós estamos fazendo política. E nós também, como cristãos, começamos a demonizar a política. Com certeza você já ouviu, em algum tempo, em algum momento, algum cristão dizer que política é do diabo. Quando, na verdade, a Bíblia diz que a única coisa atribuída à autoria do diabo é a mentira. É a mentira. Mas a política não é do diabo. E nós demonizamos isso, demonizamos a política, entregamos esse título, esse filho, né? A política, filho, filhinha, vamos compará-la como um filhinho, entregamos essa filhinha nas mãos do diabo, digamos assim. Porque nós falamos que a política é do diabo, né? Por algum tempo nós falamos isso. Então, este poder de influenciar vai além de ter candidatos ou de ter partidos, ok? Isso é só uma pequena introdução, porque nós vamos nos ater ao texto aqui. Veja, no momento que nós fizemos uso desse texto, de João, capítulo de número 18, versículos 36 e 37, e aqui, logo mais na frente, eu quero, se você tiver alguma pergunta, eu teria o maior prazer em responder. Veja, quando nós estamos falando aqui nesses versículos, Jesus está numa situação em que ele sabia. Ele sabia. Ele sabia que ele seria crucificado. Ele não estava negando nada. Nada. Mas atente-se aos fatos que acontecem neste capítulo. Não vou ler todo o capítulo aqui, né? Mas eu quero trazer aqui o ponto principal do capítulo de número 18 do Evangelho segundo escreveu João. Jesus está diante de Pilatos para ser julgado por Pilatos. E quando, na verdade, Pilatos, sabendo de quem se tratava, até porque Pilatos disse para Jesus da seguinte forma: tu és o rei? Ou seja, o Messias? E aí Jesus responde para ele: você que está dizendo. Você que está dizendo. E no comecinho do capítulo, Pilatos está perguntando quais eram os crimes que estavam sobre as costas de Jesus para que ele fosse crucificado, para que então Pilatos executasse ali a pena, que seria a crucificação. A crucificação era uma pena para os ladrões, enfim. Mas como que ele iria executar, certo? Quando, na verdade, no versículo de número 37, né? Jesus disse para ele: olha, eu vim dar testemunho da verdade. Todo aquele que conhece a verdade, ele diz a verdade. Ele ouve a verdade. Ele ouve a minha voz, perdão. Ele ouve a minha voz. E quantos de nós não dizemos todos os dias: eu é que tenho a verdade. Não, fulano é que está falando a verdade. Este ou aquele que está falando a verdade. Quando a Bíblia está dizendo que a única verdade é Cristo. Esta é a verdade primordial, a qual nós cristãos fazemos uso dela para viver, para aplicar nos nossos comportamentos, certo? E aqui Pilatos está entregando algo que era para ele fazer, preste atenção nisso. Pilatos está entregando uma função que era dele, um papel que era dele, Pilatos, para os outros executarem. Percebe?
Então, o que está embrulhado, o que está escondido nesta ação de Pilatos? Está escondido que está sobre as minhas mãos a responsabilidade de responder por aquilo, de executar aquilo, de realizar aquilo, e quando, na verdade, eu passo a minha vez ou a minha responsabilidade para outros executarem. E nesse momento eu quero começar a falar com você sobre o cenário a qual nós estamos vivendo. Já há bastante tempo, de forma silenciosa. Veja, o mundo é o mundo. Eu não espero do mundo, né, do sistema mundano, do sistema a qual a Bíblia diz que jaz no maligno. Eu não espero que esse sistema mude, a menos que alguns integrantes, algumas pessoas, talvez centenas e milhares de pessoas, se arrependam e se entreguem a Cristo. Então eu não espero muita coisa do mundo, até porque a palavra de Deus está para se cumprir e ela está se cumprindo. Então eu não espero do mundo aquilo que o mundo não pode me oferecer, certo? Mas da igreja eu posso esperar, porque a igreja é o baluarte da verdade. A igreja tem a verdade, a igreja tem a palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus, como lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. A igreja não está se guiando pelas suas vontades. A igreja verdadeira de Cristo não está se guiando pelas suas opiniões. A igreja verdadeira de Jesus Cristo, a igreja genuína de Jesus Cristo, está se guiando pela verdade que é Cristo, contida na palavra do Senhor Jesus. Então eu não espero muita coisa do mundo, mas da igreja eu posso esperar. Da igreja eu posso esperar, sim, porque se ela diz que vive na verdade, se ela diz que pratica a verdade, se ela diz que vive a palavra soberana de Cristo, então ela precisa responder conforme a palavra de Cristo. Veja, quando a Bíblia diz, lá em Tiago, no capítulo de número 4, versículo 17, quando você pode fazer um bem e não faz, você peca. É pesado, né? Quando você pode fazer um bem e não faz, você peca. Eu disse no início dessa nossa conversa, dessa nossa live, que por muito tempo a igreja cristã, estou falando com cristãos, ignorou o fato de que deveria conhecer quem são os seus candidatos, quais são as ideias dos seus candidatos. E veja, já há bastante tempo, de forma silenciosa, e aí, depois dessa nossa ação de fazer como Pilatos, deixar que os outros resolvam, eu não vou me envolver com isso, meu voto não é importante. Veja, enquanto você estiver na terra, você é um cidadão, você paga imposto, você faz compras, você financia, você faz negociações, então você é um cidadão na terra. Eu sei que você quer ir para o céu e você vai para o céu. Eu sei que você sonha com as mansões celestiais. Essa é uma promessa que nós cristãos estamos esperando acontecer. O arrebatamento de Cristo, ou para alguns, quando Jesus Cristo nos chamar para junto dele através da morte, certo? Mas enquanto estivermos na terra, nós somos cidadãos. Nós compramos, nós vendemos, negociamos, nós estudamos, nós trabalhamos. Então por que nós envolvemos com outras atividades normais para o ser humano, como para os cidadãos, e outras coisas, como a política, nós não envolvemos? Eu não estou aqui para defender nem a classe A, nem a classe B, nem a classe C. Não estou aqui para defender a direita, ou a esquerda, ou o centro, ou a esquina. Não estou aqui para isso. Apenas estou, como servo do Senhor, para trazer luz, através da palavra de Deus, do que a Bíblia fala sobre a política, certo? Eu não estou usando aqui um versículo específico de Deus ordenando para mim e para você, olha, vai lá e vota. Não, 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 não. Não vou usar isso. Não vou usar. Não é uma palavra-chave. Mas assim como o exemplo de Pilatos, que deixou uma obrigação que era dele e entregou para que outros decidissem. É o que a igreja cristã fez durante muito tempo.
Bastante tempo. A igreja cristã, nós cristãos fizemos isso. Nós cristãos. Alguns cristãos, perdão. Alguns cristãos. Mas infelizmente o cenário já está posto. O cenário está posto. E aí, o que acontece? Irmã Dálate, Deus abençoe você. Sorveteria Vista Alegre também, Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos a essa live. E aí o que aconteceu? Nós podíamos ter feito bem, mas não fizemos. Não fizemos. E aí, quando nós deixamos de fazer o bem, além de nós estarmos pecando, nós seremos não somente vítimas, mas nós sofreremos as consequências daquilo que nós poderíamos ter evitado e não evitamos. Veja, alguém pode dizer assim, Giovanni, mas a Bíblia, você acabou de dizer que a Bíblia está se cumprindo. Completamente correto. Vocês estão corretos. A Bíblia está se cumprindo. Mas veja, se eu posso escolher fazer o bem, por que eu tenho que fazer o mal? Em outras palavras, se eu sei que a minha decisão, dependendo da minha decisão, eu posso piorar o meu país, a minha cidade, a minha casa, a minha empresa, por que é que eu tenho que escolher que ela piore? A palavra de Deus vai se cumprir eu querendo ou não. A palavra de Deus está se cumprindo querendo o mundo ou não. A palavra de Deus está se cumprindo querendo os governantes mundiais ou não. A palavra de Deus está se cumprindo querendo o diabo ou não. A palavra de Deus está se cumprindo. Então, como é que a minha decisão pode então interferir? Veja, Tiago capítulo 4, versículo 17 diz, quando eu posso fazer o bem, não faço, eu peco diante de Deus. Então, veja, se tem algo melhor para acontecer, por que eu tenho que escolher ficar pior? É até esquisito, é até estranho, porque, veja, você vai gostar de coisa ruim? Não faz sentido. Não faz sentido. Se você puder melhorar a sua vida da maneira que puder, em vários aspectos da sua vida, você não vai melhorar? Como assim? Não faz muito sentido. Então, por este tempo de ignorar estas obrigações, e principalmente na política, e aqui eu comecei dizendo que política ela não vai além, né, de candidatos e de partidos. É a nossa influência. A nossa influência. Veja, eu posso esperar do mundo influenciar o mundo. Estou falando o mundo. As pessoas que vivem no sistema do mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Você acha que então eu posso esperar coisa boa de um mundo que jaz no maligno? E olha que eles estão influenciando em muitos, inclusive nós cristãos. Influenciando muito, inclusive nós cristãos. Se você, por exemplo, conversar com um jovem hoje, você vai perceber que ele conhece todas as letras de funk. Ele conhece quem são os artistas do mundo. Ele conhece todos, de cor e salteado. Todos. Todos. Influência de quem? Da igreja? Não foi influência da igreja. Não foi. Vou trazer um exemplo. Um menino de um judeu. Ele torna-se maior de idade aos 12 anos. É a cultura deles. E até os 12 anos ele aprende o Alcorão. Você sabe o que é o Alcorão, né? Você sabe o que é, perdão, o Pentateuco. Você já ouviu falar dessa palavra, né, crente? Não é cristão. Ou você não sabe também o que é Pentateuco. Se você conversa com um jovem hoje, ele sabe todos os nomes dos videogames de cor, dos jogadores, das estrelas do futebol, das estrelas do sertanejo, da estrela da música, da estrela da novela, do filme. Todos os heróis que estão em moda, que estão no ápice da moda. Mas não sabe sequer o nome de um discípulo de Cristo. Olha, influência. Política. Política é influência. Política é a arte de influenciar.
Eu já imaginava que esta live ela atrairia poucas pessoas. Eu já imaginava. Não me surpreendo com isso. Ao contrário, me preocupo. Porque nós estamos falando da palavra do Senhor. E política, eu retorno a dizer, pela terceira vez, vai além de ter candidatos, preferências. Então, a política é a arte de influenciar. E os nossos jovens, nós estamos sendo bombardeados, influenciados o tempo inteiro. Mas nós fingimos que não está acontecendo. Quer ver? O trend mais famoso do Instagram, o trend mais famoso das redes sociais, com certeza você sabe. Com certeza qualquer adolescente sabe. Mas não sabe 1/3 da palavra de Deus. O que é isso? Influência. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E a Bíblia está errada em dizer isso? Não. Não. Por bastante tempo nós negligenciamos aprender sobre política. Por bastante tempo, bastante anos, nós negligenciamos influenciar as pessoas. Não é mandar na vida delas, não é impor nada. Influenciar com a palavra de Deus. Por muito tempo. E aí, o que aconteceu? Principalmente no campo político, onde são tomadas diversas decisões que atingem a mim e a você. O que aconteceu? Nós entregamos, fizemos como Pilatos. Nós entregamos que decidissem para nós, que executassem para nós. Pessoas que você... Volto a dizer aqui, quando nós estamos falando... Oi, Valmir, paz do Senhor, meu filho, tudo bem? Quando nós estamos falando aqui de pessoas, eu não estou falando de modo pessoal, para atacar pessoalmente. Mas uma vez que essas pessoas se tornam pessoas públicas, elas vão defender pautas, elas vão defender projetos, elas vão votar projetos e leis. Seja no âmbito municipal, estadual ou federal, que vai atingir a nossa vida, certo? E por muito tempo nós negligenciamos, volto a dizer, negligenciamos. E aí o que aconteceu com o nosso país? As escolas principalmente. As escolas hoje é complicado. Escolas estaduais, algumas escolas municipais. É complicado o que vem acontecendo dentro das escolas. Hoje mesmo eu vi uma notícia, infelizmente, de jovens, adolescentes, inclusive menores de idade, que fizeram atos libidinosos. Eu não posso falar aqui abertamente na live, senão derrubam minha live. Dentro de uma escola. Influência de quê? De quem? Influência de quem? O que nossos alunos, nossos filhos estão aprendendo nas escolas hoje? Eu vou falar aqui. Estão sendo doutrinados com ideologia de gênero. Estão sendo doutrinados por professores marxistas, filósofos marxistas, filósofos, alunos de Gramsci. Você já pesquisou quem é Gramsci? Você não conhece ele, mas ele te conhece. Ah, mas ele já morreu faz muito tempo. Não importa. Ele projetou através do seu pensamento filosófico o que eu e você alguns estão fazendo hoje. Influenciando a nossa mente o tempo todo, crente. Cristão, católico, que está me assistindo. Influenciando. Quando eu digo aqui, eu não falo de modo pessoal. Mas veja, nós poderíamos ter feito algo melhor. E devemos fazer e agora, imediatamente. Você conhece as pautas que essas pessoas que estão sendo candidatas, quais as pautas elas defendem? Você já pesquisou a fundo? Você tem esse direito de pesquisar. Você não vive numa ditadura, que você não pode ir lá pesquisar quem é o candidato, não pode falar mal dele. Não existe crime de opinião no Brasil? Ora, você já pesquisou quem são essas pessoas no sentido de, não de modo pessoal, mas as pautas que elas defendem? E como isso vai influenciar na sua vida? Talvez muita coisa do que eu estou dizendo aqui você vai estranhar, você vai dizer que eu sou intolerante, porque essa é uma arma
de uma turma por aí. Dizer que nós cristãos somos intolerantes por não concordar com aquilo que vai contra a palavra de Deus. Aí nos chamam de intolerantes, nos chamam de... Isso é só o começo, amigo. Como eles perceberam que não podem contra nós se levantarem uma luta armada, uma guerra armada, com armas mesmo, literalmente armas. Como eles não conseguem fazer isso, eles vão para quê? Para o lado da cultura. E aí eles infiltram nas escolas, nas universidades, e eles não querem acabar com a palavra de Deus. Eles querem relativizar a palavra de Deus. Aí é que mora o perigo. Eles querem dizer que o que está escrito aqui é antiquado, não cabe hoje, não precisa ser disseminado. Os princípios e valores cristãos não precisam de ter importância alguma. Como eles sabem que não conseguem, quando matam um cristão, né? O que acontece? Nasce 2, 3. Como eles não conseguem fazer isso, porque então estaria, digamos, muito na cara, eles vão pelo lado intelectual. Os livros que os seus jovens, os seus filhos estão lendo, os filmes, todos eles estão carregados e atendendo a uma agenda. Procure saber. Procure saber. Você tem o direito, e como pai, como mãe, como servo de Deus, de vasculhar para saber o que é que está entrando na sua casa, para você depois não reclamar. Veja as nossas universidades, como estão. Se um jovem cristão hoje ir para a universidade, eu não quero que isso aconteça, mas é muito difícil, embora seja uma decisão pessoal, mas é muito difícil garantir que ele não vai desacreditar na palavra de Deus. Por quê? Volto a dizer, embora seja uma decisão pessoal, mas ele talvez não tenha capacidade intelectual de julgar, de ter discernimento do aprendizado ou da doutrinação que ele está recebendo. As nossas faculdades estão cheias de doutrinadores marxistas, de doutrinadores gramscistas, né? Gramsci. Procure saber. Muita coisa do que nós estamos vivendo hoje e nós estamos acabando por relativizar também. Então tome cuidado. Tome muito cuidado. Jesus não era e não é nem de direita e nem de esquerda. Volto a dizer, Jesus não é de direita e nem de esquerda. Porém, quando você vai tomar a decisão, e volto a dizer, analise as pautas de todos os candidatos, que eles vão representar-nos por um tempo. Mas você cristão, eu chamo a sua atenção por conta disso. Você que é cristão, quando você for escolher apoiar um candidato, e ele apoiar coisas, temas, pautas que são totalmente antagônicas à palavra de Deus, você está pecando. Ah, mas eu não gosto do A. Ah, mas eu não gosto do B. É um direito seu. Ninguém está te proibindo e ninguém está impondo você votar em alguém que porventura está em primeiro lugar ou segundo lugar. Porém, você precisa, como cristão que lê a Bíblia, você lê a Bíblia? Você tem o baluarte da verdade, que é a palavra do Senhor? Você cristão, evangélico, católico, pentecostal, neopentecostal, você cristão, tudo que alguns grupos que estão por aí, que eles defendem, vão totalmente contra os princípios de Deus, e não é da igreja, não é da congregação, os costumes da congregação, nem sequer isso. Os temas, as pautas que alguns grupos que estão por aí estão defendendo são totalmente contra o evangelho. E eu não consigo entender como alguns cristãos ainda apoiam.
Não consigo entender. Não há explicação. Se você não sabe, você está sabendo. Mas se você está sabendo e mesmo assim vai fazendo uma escolha que vai afetar a sua vida, vai afetar a vida dos seus filhos, das suas futuras gerações, você está em pecado. Você pecou. É até complicado, né? Quando a gente fala em pecado hoje em dia, é complicado. As pessoas se sentem tão ofendidas. Poxa, nós ofendemos a Deus todos os dias. Talvez nós não matamos, não roubamos, mas simplesmente negligenciamos. Estamos ofendendo a Deus. Estamos afrontando a Deus. Assim como essas pessoas que defendem aborto, que defendem legalização de drogas, que defendem que a família tradicional ela tem que ser destruída. O que é isso? O que é isso? Eu é que pergunto, o que é isso? Nós não mandamos na vida das pessoas. Qualquer um que quiser escolher algo na vida, vivendo num país livre, e não somente isso, à luz da palavra de Deus, Deus nos deu o livre arbítrio. Porém, as consequências das nossas boas escolhas teremos. E as consequências das nossas más escolhas também teremos. Arque com elas. Se eu fizer agora a opção de tomar um copo d'água puro, cristalino, água filtrada, água mineral, vai fazer muito bem para o meu organismo. Agora, se fosse o contrário, se o que eu estivesse tomando aqui fosse gasolina, eu sei que é gasolina, eu sei os componentes químicos que tem nessa gasolina e ainda tomo, conscientemente, as consequências serão minhas. As consequências serão minhas. Estou vendo aqui um comentário do Ronald. Ronald, paz do Senhor, boa noite. Um jovem vai para a faculdade, se não estiver firme na palavra, volta de lá ateu, gay, cético. Sim. Mas porque nós negligenciamos. Vamos assumir a responsabilidade? Vamos assumir a responsabilidade? Não é à toa, é muito sério. É muito sério. Mais do que ter um candidato preferencial, Jesus está dizendo aqui que o reino dele não é deste mundo. Jesus não veio aqui neste mundo para contar história, meu irmão. Jesus não veio aqui neste mundo para simplesmente fazer uma figuração ou fazer um hobby. Não foi para isso que Jesus veio. Jesus tomou a cruz e foi crucificado por mim e por você, pelos nossos pecados. A ira de Deus seria despejada sobre nós, e ele foi lá na frente e despojou os principados e potestades. Aleluia! Por isso que nós temos a obrigação, como servos de Deus, de obedecer. Obedecer, veja, obedecer. Volto a dizer, eu não estou fazendo propaganda, até se eu quisesse, não tem problema algum. Nós estamos num país livre. Mas nesta live não estou fazendo propaganda. Porém, obviamente, como cristão, tem um posicionamento. E qual é o meu posicionamento? À direita ou à esquerda? O meu posicionamento é aquele que Jesus defende. A vida, ao contrário do aborto, que é a morte. A liberdade, que é ao contrário de uma ditadura. A saúde física e mental, que é ao contrário de legalizar as drogas. A família que Deus criou, ao contrário de muitas coisas. Paz do Senhor, Ronald. Então, sabe, fica difícil entender como alguns cristãos fazem de conta que não sabem do que se trata. Mas Deus sabe. Deus sabe. E Deus não terá o culpado por inocente. Não vai. O nosso Deus, ele é onisciente. Ele sabe das nossas intenções, quando nós estamos fugindo da responsabilidade. Poderia ser agora, como está sendo, ok. Mas poderia ser daqui 20 anos, poderia ter sido há 20 anos atrás, esta decisão de, obedecendo a Deus, de nós tomarmos a decisão de realmente cumprir
com a nossa responsabilidade, com a nossa parte de decidir. E a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, cristão, preste atenção. Depois não reclame. Quando você for proibido de falar em Deus, se você for proibido de ir à igreja, se você, o seu sacerdote, o seu padre, o seu pastor, ser preso por pregar contra o pecado, preste atenção. Está nas suas mãos, nas minhas mãos, decidir isso. Não dá para fugir da raia, não. Podemos até esconder atrás de uma cabine de votação, mas do nosso Deus ninguém se esconde. Nós precisamos defender a vida como a Bíblia ensina e não a morte. Se você for pai de família, se você for filho, eu tenho certeza que o seu pai ou a sua mãe não gostariam de ver você envolvido com a droga te arrebentando, te destruindo. A droga destrói. Eu falo todas as drogas, socialmente aceitas e as, entre aspas, que a sociedade não aceita. Você pode até não aceitar a droga, cristão, consumindo-a, comprando-a, mas quando você decide apoiar um candidato que quer legalizar isto, você está matando do mesmo jeito, você está destruindo do mesmo jeito. Quando você fala que defende a vida e que na sua casa o que impera é a vida, no seu lar o que impera é a vida, você quer a vida, ao contrário do aborto, mas você apoia um candidato que fala abertamente que dentro do seu plano de governo ele vai facilitar o aborto, você está sendo homicida. Você está matando do mesmo jeito. O que dizer diante disso? O que dizer diante disso? Pense. Pense. Tenha tempo para pensar. Coloque a sua cabeça no travesseiro e pense. A menos que você não seja cristão. Se você for cristão, você obedece à palavra de Deus. Quando nós estamos fazendo política, nós estamos influenciando as pessoas. E aqui nós estamos dando o direito de você refletir. Eu não estou aqui dizendo para você votar em A e em B. Não estou impondo, não posso fazer isso. E nem te pagar. Muito menos. Mas quando você põe a sua cabeça no travesseiro e pensa, a coisa é diferente. Se você quiser votar e apoiar tudo isso, é uma opinião sua. Só não reclame depois. Mas vá sabendo que você vai estar apoiando coisas que desagradam a Deus. Não falo nem questão de desagradar a igreja, ou seu pastor, ou seu padre, não. Estou falando que você está desagradando o próprio Deus. O próprio Deus. O próprio Deus. Temos a chance. Estamos tendo uma chance de ouro. Uma oportunidade de ouro. De viver com um pouco mais de sobriedade, com um pouco mais de qualidade de vida. Eu sei que o reino de Deus não é para este mundo. Eu sei, eu sou cristão, eu leio a Bíblia. Mas enquanto estivermos aqui, por que facilitar para que as coisas ruins aconteçam? Como pai, eu me preocupo. Me preocupo muito. Como trabalhador também eu me preocupo. Como pagador de impostos, eu me preocupo. Eu preciso saber para onde está indo meu dinheiro. Eu preciso saber. Sabe? Então, é algo que nós precisamos. Paz do Senhor, Laodiceia. Boa noite, minha querida. É algo que nós precisamos. Como eu disse, Jesus não é de direita, Jesus não é de esquerda. Porém, como cristãos, nós precisamos avaliar o que está sendo discutido pela direita, pela esquerda, pelo centro. Precisamos sim pesquisar a fundo qual é a real intenção deles. Qual é a real intenção deles? Como cristãos, precisamos conhecer quem é que está decidindo, quem é que está fazendo as leis. E essas leis vão nos afetar. É muito difícil quando nós vemos cristãos que se acham cristãos ou que frequentam uma denominação, mas ainda de forma pejorativa, já chega
e nos chamam de intolerantes. Não, é complicado ver isso do povo de Deus. Eu disse no começo da live, do mundo eu não espero nada, mas da igreja eu espero. Eu espero que a igreja cumpra o que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ordenou a fazer. O mundo eu sei que não vai cumprir a Bíblia. O mundo não está obedecendo a Bíblia. Mas a igreja está ou não está? A igreja está obedecendo a Bíblia? Pai do Senhor, irmã Daiane, a igreja está obedecendo a palavra de Deus? Ou aquilo que foi plantado nas universidades? Ou aquilo que foi plantado nas esquinas? Ou aquilo que está sendo plantado em todos os lugares? E não dá para fingir que não está acontecendo. Não dá. Não dá. Como é que estão os nossos jovens hoje? Revoltados. Você vira para um adolescente hoje que tem certos tipos de comportamento e ele já quer uma causa para lutar. Ele acha que o mundo lhe deve algo. Do que você está falando, Giovana? Eu estou falando de ideologia de gênero. Não, eu vou ser A, B ou C. E essa comunidade internacional, ela vai me apoiar. Não vai, jovem, não cai nessa. São ativistas. Há uma diferença. Ronaldo Domingos, boa noite, Ronaldo, tudo bem? Obrigado por estar aqui. Quando você é adolescente, você é jovem, começa a questionar. Não que você não possa, tá? Mas você começa a questionar. Ah, eu acho que eu sou bi, eu acho que eu sou hétero, eu acho que eu sou isso, eu sou aquilo. E aí começa a questionar a Bíblia. Isso veio de lá de longe. Não foi plantado agora. Só que o que nós fizemos como cristãos? Negligenciamos. Dizemos que é a política do diabo. Não podemos envolver. Não podemos envolver porque é política do diabo. Quando, na verdade, política vai além de ter candidatos e partidos. Política significa a arte de influenciar. E nós fazemos política todos os dias. Nós influenciamos. Quer ver? Você que é pai, você que é mãe, você que é líder. Quando você toma uma decisão, você está influenciando, ainda que não te falam, mas você está influenciando alguém. Você como cristão, ainda que as pessoas não te aplaudem, não espere isso também, mas você está influenciando alguém. Você é tio, você é tia, você é parente de alguém, você é um empregado, um funcionário de algum lugar. Você está influenciando alguém a fazer coisas boas ou a fazer coisas ruins. E como é que nós podemos negligenciar como negligenciamos no passado? Uma responsabilidade. Esta live fala de a política e o cristão e a política. E eu disse que política é a arte de influenciar. Como é que nós estamos influenciando as pessoas? Ou nós estamos pegando o comportamento do mundo, a influência do mundo, e aí mistura tudo e aí influencia as pessoas do jeito que o mundo está influenciando? Não. Nós temos a palavra de Deus, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A minha preocupação, como eu volto a dizer aqui, a minha preocupação é o que nós cristãos estamos fazendo para influenciar as pessoas. Quando eu vejo um cristão defendendo, meu Jesus amado, um cristão defendendo droga, defendendo corrupção, defendendo? Como assim? Não dá para entender. Não dá para entender. Como que pode um cristão dizer que não vai avaliar? Meu Deus! Tem um comentário aqui, a igreja não deve ser partidária, mas precisamos se posicionar como cristãos, zelando pelos princípios. Exatamente isso que nós estamos falando. É exatamente sobre os princípios. Princípios. Os valores estão invertidos. O mundo já inverteu os valores. O mundo. A igreja não pode. Os cristãos não podem.
Os cristãos não podem, não podem, não podem. Vamos responder diante de Deus. Melhor estar bem diante de Deus do que dos homens. E por que que muitos jovens são influenciados e caem nessas mazelas da homossexualidade, da bissexualidade, da pansexualidade, que agora são um monte de nome? Sabe por quê? Porque tem medo de cortar o sistema no meio, de romper com o sistema. E aí querem agradar a grupos. Só jovem que está me assistindo agora, esses grupos, quando você cair numa depressão, não vão te visitar, não. Quando você tiver... Nós estamos em setembro, né? Mês de combate ao suicídio. Sabe? Quando você tiver... Se você chegar, espero que não, a cortar o seu órgão sexual e fazer a transposição, sei lá como é que chama, você sabe quem vai te visitar? É o seu pastor. É o seu líder. É a igreja que vai orar por você. Quando você estiver no fundo do poço. Não são ativistas. Não são militantes. Existe uma grande diferença. Existe uma grande diferença. Já que nós estamos falando aqui sobre princípios, sobre ideologia de gênero, né, que eu citei aqui, né? Existe uma grande diferença do homossexual ou do bissexual ou da comunidade LGBTQIA+. Existe uma grande diferença entre uma pessoa que tem atrações e os militantes. Há uma grande diferença. Aquele que tem atrações é uma pessoa. Os militantes estão para ganhar dinheiro em cima de você. Sobre a sua dor. Eles não vão te visitar no hospital. Eles não vão. Não vão. Não vão. Então, os ensinamentos de Jesus Cristo são claros. Os ensinamentos de Cristo são claríssimos. Claríssimos. Nós estamos quase na reta final e eu gostaria que vocês, se tiverem alguma pergunta, podem fazer. Vou procurar responder a todos. E compartilhe com outras pessoas também. Deixa eu aproveitar aqui e chamar mais alguém para a live. Vamos ver se tem alguém aí. Se quiser participar com alguma pergunta, fique à vontade também. Que com certeza alguém vai ser abençoado com esta live. Vai ter a sua fé edificada. E vou esperar alguém aqui. Sabe, mas fica a minha pergunta. Fica a minha pergunta. Como pode um cristão negligenciar como fez Pilatos aqui em João capítulo 18, versículo 36 e 37? Como pode um cristão não ser conservador dos bons costumes? Olha, não é moda dizer que é conservador. Ah, é a modinha agora dizer que é conservador, que é patriota. Não, meu amigo. São princípios bíblicos. E eu não posso me envolver na política, sabe por quê? Porque política é do diabo. Meu irmão, quem foi o rei Davi? Quem foi José, governador do Egito? Quem foi Daniel? E tantos outros que Deus usou. Reis e profetas. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele vinha sobre reis, profetas e sacerdotes. Sacerdócio também é um cargo. Pastores, cargo eclesiástico. São pessoas de influência. Padres, pessoas de influência. Isso não é política. Se política é a arte de influenciar, isso não é política. A gente tem que tirar isso da mente. De que política é uma coisa, sabe? Política. Ah, isso é coisa... É coisa ruim, é coisa ruim. Política é coisa ruim. Não. Até porque, se você for ver depois, você vai perceber que quando a gente influencia para o bem, a nação vai bem. A cidade vai bem. A empresa vai bem. Ou você não influencia para o mal? Veja as nossas escolas, as nossas faculdades. Já é a minha palavra final. Veja as nossas faculdades como estão. Veja as nossas escolas como estão.
são professores, doutrinadores da ideologia de gênero, do marxismo, do gramscismo, Gramsci. Eu vou deixar aqui, você pode procurar aqui na minha página sobre Gramsci, Gramsci, como queiram. Pesquise aí, depois que terminar essa live, pesquisa o que é o comunismo, o que é o socialismo. Pior ainda, o que é o marxismo, que está dentro das nossas universidades. Eu sou universitário, acabei de me formar. Só a misericórdia de Deus. Os nossos professores das escolas, principalmente as federais, são todos doutrinados pelo marxismo. Procure quem foi Karl Marx. Procure. Quando você, que é cristão, católico, evangélico, e ouve que nós somos intolerantes, que nós somos fascistas, já fomos chamados de fascistas. Procure o significado, não sai falando igual um papagaio. Se eu só ouvir, tudo é fascista. Pelo amor de Deus, você não tem discernimento de procurar um significado, não? Procure o significado dessa palavra. Fascista, genocida, essas palavrinhas que no noticiário você só escuta isso. Sem saber o significado, sai repetindo. Você sabia que se opinião fosse crime no Brasil, a turma da canhota, que agora eu vou ter que falar, estaria presa. Se fosse um país com ditadura. Mas é exatamente, eles nos chamam daquilo que eles são. Porque se eu emitir minha opinião aqui, é uma opinião pessoal, é uma página pessoal. Eu agradeço a todos por estarem aqui até agora. Porém, eu coloco aqui as minhas ideias. E aí eu tenho que ser preso porque eu estou opinando. Isso é para ditadura. E o comunismo é uma ditadura. Há uma diferença. Socialismo é um projeto econômico. E comunismo é uma ideologia. Preste atenção. Você não pesquisa sobre isso. Ontem mesmo, eu postei no meu Facebook uma coisa sobre Gramsci. E aí uma pessoa intelectual disse para mim assim, amigo, como se eu, olha aqui, olha aqui, isso é só um pouco, olha aqui, tem mais aqui dentro e tem mais 5.000 ainda. E aí essa pessoa disse para mim da seguinte forma, amigo, se você, porque eu postei um vídeo sobre Gramsci, tá no meu Instagram, tá? Depois você acompanha lá. E ele disse assim, olha, e postei no Facebook também, ele disse assim, olha, não é bem assim, se você não souber se você não leu sobre Gramsci, tá acabando a live, mas eu volto já, gente, falta 20 segundos, mas eu volto para terminar, tá bom? As coisas não são bem assim, Gramsci não era bem assim, tal. Se você não tiver os livros, posso te emprestar. E eu disse para ele, muito obrigado, eu já os li. Sabe por quê? Eu volto em 10 segundos. 5, 4, 3,